Olá, boa noite. Estamos aqui em mais uma noite, nossa 29ª noite. Meu Deus do céu, como passou rápido esses dias, não? Como nós temos crescido assim na presença de Deus mesmo. Não desistam, permaneçam até o fim, porque falta pouquinho. Logo mais já estaremos no nosso 30º dia e posteriormente no nosso 40º dia. Então, continue firme, porque Deus tem muito mais, tanto para a minha vida quanto para a sua. Amém? Então, nesse momento, peço para os irmãos abrirem em Êxodo capítulo 29, que fala assim: Isto é o que lhes farás para consagrar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pães e bolos sem fermento, amassados com azeite e pães finos, untados com azeite, de flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e trarás o cesto com um novilho e 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à entrada da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão a túnica e o manto da estola sacerdotal, e da estola sacerdotal do peitoral cingirás a estola sacerdotal como seu cinto de trabalho artesanal. E o tumbante porá sobre a sua cabeça, e a coroa da santidade porá sobre o tumbante. Então tomarás o óleo da unção e derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos e os vestirás de túnicas. Porás o cinto em Arão e seu filho, e lhes atarás a tiara para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. Degolarás o novilho perante o Senhor e a entrada da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás o dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as vísceras, o redenho do fígado, os 2 rins e a gordura que houver nele, e o queimarás sobre o altar. A carne do novilho, seu couro e seu excremento, porém, queimarás com fogo fora do arraial, e sacrifício pelo pecado. É sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, sobre o qual Arão seu filho porão as mãos. Degolarás o carneiro e pegarás o seu sangue e aspargirás sobre o altar ao redor. Partirás o carneiro em suas partes, e levarás suas vísceras e as suas pernas, e as porás sobre as partes sobre a sua cabeça. Assim queimará todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o carneiro, Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Degolarás o carneiro e pegarás ao seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre o polegar das mãos direitas, sobre o polegar dos pés direitos. Os restos do sangue aspargirás sobre o altar ao redor. Então tomarás o sangue que estará sobre o altar e do óleo da unção, e os aspargirá sobre Arão e sobre as suas vestes, sobre os seus filhos e sobre as vestes deles. Assim ele será santificado, e as suas vestes também, seus filhos e as vestes deles. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as vísceras, o redenho do fígado, os 2 rins com a gordura que houver nele, e a coxa direita. Este é o carneiro da consagração. Do cesto dos pães sem fermento que estiverem diante do Senhor, tomarás um pão, um bolo de pão azeitado e um pão fino. Tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e, movendo-as um lado para outro, as oferecerás como ofertas movidas perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor, oferta queimada ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro, a consagração de Arão, e, movendo-se de um lado para outro, oferecerás como oferta movida perante o Senhor, e isso será a tua parte.
Consagrarás o peito da oferta de movimento e a coxa da oferta alçada, depois de movida e alçada. Isso é aquilo que o carneiro da consagração que for de Arão e seus filhos. Isso será para Arão e para seus filhos e por estatuto perpétuo da parte de seus filhos de Israel. E a oferta alçada que, dos seus sacrifícios pacíficos, os filhos de Israel farão ao Senhor. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para nelas sereis ungidas e consagradas. 7 dias vestirás aquele que os seus filhos for sacerdote em seu lugar. Quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário, tomarás o carneiro da consagração e cozinharás sua carne no lugar santo. Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da entrada da tenda da congregação. Comerão das coisas com que for feita a expiação para consagrá-los e para santificá-los, mas delas o estranho não comerás, porque são santos. Se sobrar alguma coisa da carne da consagração ou do pão até pela manhã, será queimado no fogo. Não comerás, porque é santo. Assim, Arão e seus filhos, conforme tudo que eu tenho ordenado, por 7 dias o consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado para as expiações. Purificarás o altar fazendo expiação por ele mediante oferta pelo pecado, e ungirás para consagrá-lo. 7 dias fará expiação pelo altar e o consagrarás. Então o altar será santíssimo, e tudo que tocar no altar será santo. Isso é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro à tardinha. Com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um rim de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte um rim de vinho. O outro cordeiro oferecerás tardinha, e com ele farás ofertas de cereais, como a oferta de manhã, e conforme sua oferta de libação por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Esse será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da entrada da tenda da congregação, perante o Senhor. Ali vos encontrarei e falarei contigo. Ali também virei aos filhos de Israel, e a tenda será consagrada pela minha glória. Consagrarei a tenda da congregação e o altar, também consagrarei Arão e seus filhos para que me administrem o sacerdócio. Habitarei no meio dos filhos de Israel e serei seu Deus. Eles saberão que eu sou o Senhor e o seu Deus, e os tirei da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Olha que coisa maravilhosa que nós vemos aqui agora. Nós vemos toda essa parte do sacrifício pelo pecado, como Deus ordenou mesmo. Ou seja, pelo pecado era necessário derramar um sangue inocente, porque esse animal ele não tinha culpa. O culpado em si é o ser humano. Mas olha só como Deus é mais maravilhoso ainda. Deus mandou Jesus por nós, e o sangue de Jesus, que é o Cordeiro Santo, que foi sacrificado em nosso favor. Ou seja, hoje nós temos acesso a Deus, hoje nós não precisamos mais fazer esses sacrifícios de animais, porque Jesus morreu na cruz por mim e por você. Ele morreu pelos nossos pecados e em resposta a isso nós precisamos dar arrependimento e fé perante a cruz, da cruz de Cristo. Então, meu irmão, não sei se você está assistindo aqui é a primeira vez ou se você tem acompanhado ao longo desses 29 dias, mas uma coisa eu te falo: aceite Jesus como seu Senhor e Salvador, porque Ele morreu por nós, Ele morreu e ressuscitou por nós. E Ele vive até hoje e está esperando mesmo voltarmos para a casa do Pai, e Ele está conosco, como Ele mesmo prometeu, está conosco até o fim dos séculos. Amém? Nesse momento, peço que quem puder se ajoelhar, que nós estaremos fazendo a oração aos pés da cruz.
Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, nós declaramos cura, Pai, sobre todos aqueles que estão assistindo, Senhor. Nós declaramos cura na alma, Pai, no corpo, Pai amado, de todos esses que estão assistindo online, Pai. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai derramar bênçãos sem medida sobre essa pessoa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, se tiver algum parente, Pai, se tiver alguém internado, Pai, que nesse instante, Pai, essa pessoa levante do seu leito, Pai, que nesse instante, Pai amado, essa pessoa se recupere as energias, Pai, porque nós cremos, Pai, no Teu poder. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, vem com Teus sinais, Pai, e vem com o Teu poder, Senhor, pelo nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Creiam, porque eu tenho certeza que essa noite houve cura. Essa noite eu tenho certeza que alguém que estava enfermo, depois de escutar essa oração, ela vai estar 100% curada. Então veja o poder de Deus agindo na sua vida nesse instante. E compartilhe aqui embaixo conosco, nos mande mensagem. Se você que essa noite foi curado, nos mande mensagem, nós queremos compartilhar isso e queremos edificar também a fé dos irmãos. Amém? Fiquem com Deus, até domingo, até mais, tchau, tchau.